A igreja do Senhor Jesus Cristo está exatamente na reta sensível, chamada pupila, a menina dos olhos do Senhor. Quando eu falo de menina, eu estou falando de 3 posições a qual a igreja assumiu. A primeira posição, a palavra menina, significa sensibilidade, coisa pequena, corpo sensível. É bem diferente um menino para uma menina. Existe uma diferença do masculino para o feminino. O garoto sempre é mais atrevido, o garoto sempre brinca mais, é mais arrogante, é mais brigão, é mais valente, cai e se levanta. O garoto sempre tem mais da disposição. A menina já é mais sensível. Está exatamente na palavra do sinônimo. A menina fala de meiguice, a menina fala de carinho, a menina fala de coisas simples. É a menina. Esta é a primeira posição da igreja, sensibilidade. Ora, quando eu estou falando sobre sensibilidade, eu estou dizendo que a igreja é sensível. E se a igreja é sensível, esta teoria não está fora. A primeira sensibilidade da igreja está nos seus olhos, na visão, enxergar as visões de Deus, assim como foi Ezequiel, assim como foi com Daniel, assim como foi com o profeta das lamentações, Jeremias, assim como foi Abacuque, visões. A primeira visão é paraclética, a segunda visão teológica, a terceira visão é espírita. Essas visões são espirituais. Todo o crescimento de um povo na face da terra, cujo nome se refere à noiva do Senhor, é pela visão, enxerga longe, coisas tremendas, não coisas pequenas, coisas fortes e firmes, que aos olhos dos homens são coisas impossíveis, coisas inefáveis, coisas inexplicáveis. É uma visão ampla, é uma visão aguda, é uma visão buscante. A segunda parte sensível da igreja é a sua audição. Deus fala por visões, pela palavra e pela audição do homem. Está o Senhor à procura de alguém que tem uma audição aguda, para entender todas as suas mensagens. Quando no passado alguém não queria ouvir a voz do Senhor, referia-se a grandes destruições, pessoas que desprezavam a voz de Deus, pessoas que desprezavam os profetas, pessoas que massacravam os homens que o Senhor levantava. Recordo-me que quando na época do sacerdote ali, a Bíblia diz que ele estava com 84 anos de idade, havia se engordado e tinha-se uma cadeira na coluna central do santuário do Senhor. Ofni e Finéias, seus 2 filhos, tinham depravado a lei de Deus. Ofni e Finéias não aproveitaram a oportunidade que o seu pai lhe dera. Eu sempre preguei contra Ofni e Finéias e contra o sacerdote ali, mas quando eu comecei a examinar o texto e o conteúdo, eu descobri que o patriarca nada tinha culpa acerca dos 2 rebeldes que nasceram das suas entranhas, de dentro da sua casa. Assim como qualquer pai deseja que seu filho cresça e apareça e desenvolva seu ministério na obra do Senhor, assim foi o sacerdote ali. Mas Ofni e Finéias jogaram a oportunidade fora. Grande era essa oportunidade, representar a nação de Israel, representar o ministério sacerdotal, honrar a capa do seu pai que tinha sido fiel ao Senhor. A revolta de Deus não era pela velhice de Eli, a revolta do Senhor não era porque Eli ficou gordo, robusto e caía da cadeira futuramente. A revolta de Deus era porque o santuário passou de santuário a ser um prostíbulo, centro de prostituição, aonde Ofni e Finéias fizeram baderna da casa do Senhor. Ora, foi necessário antes que a lâmpada de Israel se apagasse, que Deus levantasse um jovem adolescente na idade de 14 anos por nome de Samuel. Samuel nasceu debaixo de orações, Samuel nasceu debaixo de lágrimas, lamentação de uma mulher chamada Ana. E Samuel dormia exatamente a 2,10 metros da cama onde ele dormia. Ofni e Finéias já eram homens casados, então o auxílio de Eli era simplesmente Samuel. E Deus precisava falar com alguém antes que a lâmpada se apagasse. Israel teve 3 lâmpadas: a primeira lâmpada sacerdotal, a segunda lâmpada profeta, e a terceira lâmpada legislativa, nazireu, juiz do Senhor. Deus desceu pela noite e começou a caminhar dentro do quarto, e Deus estava querendo falar com Eli. Deus estava
querendo falar com Ofni e Finéias, mas os seus pecados haviam lhe distanciado do Senhor. Então Deus agora se refere a uma adolescente. Ali está falando de 3 igrejas. A primeira igreja, Eli, uma igreja robusta, enriquecida, forte, famosa, poderosa, intitulada, mas uma igreja gorda e não uma igreja com massa, uma igreja com gordura latente e não uma igreja com conteúdo, uma igreja que cresceu na disposição, uma igreja que cresce na luxúria, uma igreja que cresce no envaidecimento humano, uma igreja que desenvolveu todo o seu trabalho. Ora, estamos numa obra missionária, queremos desenvolver uma grande meta. Nossa meta é ganhar almas para o reino do Senhor, mas nesses últimos dias os homens têm interpretado mal o caminho da verdadeira menina missionária. A preocupação que deveria ser resgatar homens, resgatar mulheres, entrar em rua, becos, atalhos e valados e trazer os pecadores para Cristo. A briga está sendo diferente. Eu tenho orado ao Senhor e eu tenho dito para Deus: Deus, eu queria que nesses últimos dias tu levantasse pastores, pregadores, até mesmo presidentes de igrejas, de conversões, que brigasse pelas almas, que guerreasse pelas almas. Ao contrário, estão brigando entre si. Cada um quer uma cadeira, cada um quer ser tesoureiro, cada um quer ser secretário, cada um quer ser presidente. É uma briga discreta, é uma briga sem proteção divina, posições e mais posições, e Deus está assistindo dos altos céus e não está sorrindo, não está contente, está descontente com alguns modos de algumas pessoas que estão depravando a obra do Senhor. Deus não vai aceitar que alguns líderes deste Brasil continuem na mesma posição. Não estão procurando alma, estão procurando seus títulos, as suas grandezas, os seus ministérios. Deus vai levantar uma nação poderosa para mudar. Aleluia! A igreja de Eli se fortaleceu. A igreja de Ofni e Finéias buscou o adultério, a fornicação, a luxúria, os 7 pecados capitais. Então Deus vai atrás de um povo chamado Samuel. É uma nova crença, uma nova filosofia. É garoto, é verdade. É pequeno, é verdade. É criança, é verdade. Não cresceu, é verdade. Deus não precisa mais de Eli. Deus não precisa mais de Ofni e Finéias. E não diga que eu estou louco, porque eu não estou. Deus está à procura de alguém que tenha ouvido para ouvir a sua voz. Samuel em nosso meio, sacode a mão direita para cima.